E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa história cheia de engenhosidade, de abundância, mas também de consequências inesperadas. É a história de como a humanidade tentou resolver um dos seus maiores problemas, a fome. Vamos falar da Revolução Verde. A história parece até roteiro de filme, né? De um lado, a gente tem a ciência prometendo um futuro sem fome para todo mundo. Do outro, um planeta que começa a sentir o peso dessa promessa. É exatamente essa tensão que a gente vai explorar agora. Como uma solução genial para um problema gigantesco acabou, bem, criando outros. Então, para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar lá para o começo, para o objetivo principal que deu origem a tudo isso. A promessa super nobre e urgente de acabar com a fome no mundo. Ok, mas o que foi exatamente a Revolução Verde? Bom, foi um período super intenso, ali principalmente entre as décadas de 50 e 70, em que um verdadeiro pacote de tecnologias modernas foi despejado no campo. O objetivo era muito claro e direto: produzir muito mais comida para alimentar uma população que, na época, não parava de crescer. Tá, mas que tecnologias eram essas? Qual foi, digamos, a receita de bolo que permitiu uma transformação tão profunda na agricultura? Vamos dar uma olhada nos ingredientes desse sucesso. Olha só, foram basicamente 5 pilares que sustentaram essa revolução toda. Tudo começou com sementes melhoradas geneticamente, de altíssimo rendimento. Para apoiar essas sementes, vieram os fertilizantes químicos. Depois, os defensivos agrícolas para proteger as lavouras, sistemas modernos de irrigação para não faltar água e, claro, a mecanização para deixar tudo mais rápido e eficiente. E o que aconteceu foi que essas tecnologias criaram um novo jeito de fazer agricultura. Um modelo onde estava tudo interligado, sabe? As sementes superprodutivas, por exemplo, precisavam de muito mais fertilizante e muito mais água para dar resultado. E para proteger plantações enormes de uma coisa só, a chamada monocultura, o uso de pesticidas virou regra. No fim das contas, o campo ficou cada vez mais dependente de tecnologia. E qual foi o resultado disso tudo? Bom, se a gente olhar só para a quantidade de comida produzida, o resultado foi espetacular. Vamos ver agora a parte boa da história, os frutos desse progresso todo. Os benefícios são inegáveis, não dá para discutir. A produção de alimentos aumentou de um jeito absurdo, o que ajudou a diminuir a fome em muitos países. Com mais comida sobrando, as exportações dispararam, o que gerou mais renda, ajudou a modernizar o campo e trouxe uma eficiência na produção que ninguém nunca tinha visto antes. E isso não foi pouca coisa, o impacto foi global. Pensa só, em lugares como a Ásia e a América Latina, essa revolução não foi só uma melhoria, foi uma questão de sobrevivência mesmo. Garantiu uma segurança alimentar que parecia impossível na época. Foi uma virada de jogo para milhões e milhões de pessoas. Pois é, só que toda essa abundância veio com um preço. E é aqui que a nossa história começa a ficar mais complicada. A colheita do progresso deixou para trás uma conta ambiental e social bem alta. E aqui a gente vê o grande dilema. É como uma moeda de duas faces. De um lado, a colheita. Mais produção, menos fome, mais eficiência. Do outro, o custo. Solo degradado, perda de biodiversidade e uma dependência enorme de tecnologia e insumos. Ficou claro que era uma faca de dois gumes. E não foram probleminhas, não. A gente está falando de degradação do solo com erosão e compactação, poluição da água, contaminando rios e lençóis freáticos. A aposta em pouquíssimas sementes comerciais diminuiu a diversidade genética. E no lado social, a mecanização fez muita gente sair do campo e ir para a cidade. E os custos para produzir só aumentaram, deixando os agricultores bem mais dependentes. Então, o que fica disso tudo? Qual o legado que a Revolução Verde nos deixou? E, talvez mais importante, como é que ele influencia o debate sobre o futuro da agricultura hoje em dia? Aqui no Brasil, essa história é impressionante. A partir dos anos 60, o país mergulhou de cabeça nessas tecnologias. Um passo decisivo foi a criação da Embrapa, em 73, que foi essencial para adaptar toda essa ciência para a nossa realidade. E o resultado mais incrível disso tudo? A transformação do Cerrado, que antes era visto como uma terra improdutiva, numa das maiores potências agrícolas do planeta. Claro que, com o tempo, a conta desses impactos negativos começou a chegar. E aí, como uma resposta natural, começaram a surgir novas propostas, um movimento em busca de um novo caminho, uma agricultura que pudesse produzir, mas sem destruir o planeta no processo. E esses caminhos sustentáveis são vários, não é uma solução única. A gente tem práticas como a agroecologia e a agricultura orgânica
que tentam produzir sem usar tantos químicos. Tem a rotação de culturas e a integração entre lavoura, pecuária e floresta que buscam recuperar a saúde do solo. O objetivo final de tudo isso é o mesmo: encontrar um novo equilíbrio para produzir de forma mais inteligente. E isso nos leva à pergunta final, a grande reflexão que a Revolução Verde nos deixa para pensar. Será que ela realmente resolveu o problema da fome, que também envolve acesso e distribuição, ou ela apenas nos deu a capacidade de produzir muito mais comida? É uma reflexão fundamental para a gente pensar o futuro da nossa alimentação.